Queridos, hoje é uma honra, né? Um prazer. Foi nos dado a oportunidade mais uma vez de nós estarmos aqui, de trazer a palavra do Senhor, mais uma vez à sua igreja, ao seu povo. E Deus colocou algo no meu coração quando eu estava aqui em cima aí. Eu queria só dizer para você também a mesma coisa, que às vezes a gente diz assim: pastor vai pregar, o Jonas vai pregar, o Edinho vai pregar, o Orlando vai pregar, né? E com certeza porque eles entendem muito da Bíblia. Não é isso não, querido. Nós não temos nada de especial que você não tenha. A unção não foi derramada sobre uns ou outros. A Bíblia diz que a unção foi derramada sobre todos. E Deus colocou isso no meu coração porque eu falo hoje aqui. Hoje nós dividimos o púlpito em 4 ou 5 pessoas. Mas o sonho é que nós dividamos esse púlpito aqui com toda a igreja, com toda a casa de Deus. E como diz na Bíblia, como Moisés diz, quem dera todos profetizassem, quem dera todos pregassem, quem dera todos falassem a palavra de Deus, da palavra de Deus. E eu quero te dizer hoje que você é capaz de pregar, você é capaz de anunciar a palavra de Deus, você é capaz de trazer uma palavra. E eu quero animar isso no teu coração. Deus colocou isso no meu coração. Eu quero animar você a estudar, a ler, a se dedicar. Sabe, dizer assim: eu não consigo falar em público. Consegue. Deus capacita, Deus levanta, Deus coloca você. E daqui desse lugar nós vamos ver muitos e muitos pregadores da palavra de Deus. Amém? Daqui nós vamos ver muitos pregadores, pessoas que um dia disseram assim: eu não conseguia falar em público. E nós vamos ver você no YouTube um dia, pregando, falando da palavra de Deus. Amém? Assim eu creio. Amém? Quantos creem comigo? Amém? Aleluia. Amém. E eu queria trazer uma palavra hoje. Nós estamos começando hoje. Dudu, pode pôr retorno para mim aqui, que eu tô só no eco aqui. Aleluia. Sabe que eu sou alto, eu gosto de retorno alto. Senão começa a gritar aqui, pô. Amém? Nós estamos entrando numa série de mensagens sobre a vida e obra de Jesus. E hoje eu tive a oportunidade, o privilégio de trazer a primeira palavra dessa série, com o título de Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Tá bom. Jesus é Deus. Você pode falar isso? Diga: Jesus é Deus. Diga novamente: Jesus é Deus. Agora, como se você acreditasse no que você está falando. Vai lá. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Isso hoje, para o mundo que nós vivemos, é algo polêmico, difícil de se acreditar.
Porque hoje no mundo que nós vivemos é como o mundo de antigamente. Hoje há vários deuses, certo? Hoje há vários deuses. Hoje há um Deus para cada coisa. Há um Deus para cada tipo de pessoa. Hoje qualquer coisa e qualquer um pode ser Deus. Mas a Bíblia diz que há um somente, que é Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. E nós sabemos quem é. Mas nós cremos também em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é Deus. Porque nós cremos que há 3 em 1. Isso dá nó na cabeça de muita gente, querido. Nós cremos que há 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os 3 são Deus. E os 3 são um. Mas o que o mundo fica chocado hoje é com Jesus. Quando você diz assim, Jesus é Deus. Por que Jesus é Deus? Por que tanto espanto? Por que tanta surpresa quando a gente diz assim que Jesus é Deus? Porque muitos vão chegar e dizer assim, não, Jesus, ok. Deus eu entendo que é Deus. Mas Jesus é Deus? Não, Jesus era um profeta, né? Um homem sábio. Fez muitos milagres, né? Fez muitas boas ações. Há quem diga que ele ressuscitou, né? Mas Deus ressuscitou. Mas agora você dizer que Jesus é Deus? Espera aí, né? Pausa, tempo. Me explica isso daí. Como que é esse negócio? Aí no seu boletim, em Mateus capítulo 16, versículo 15, está aí dizendo assim, ele insistiu, e vocês, quem acham que eu sou? E vocês, quem acham que eu sou? E aí eu pergunto para você, quem você acha que Jesus é? Apenas uma figura histórica? Ou você acha que Jesus é alguém muito importante? Não adianta você dizer assim, Jonas, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias. Ok, mas a resposta que a gente está esperando é algo além. Além de tudo isso, você reconhece que Jesus é Deus. Além de tudo isso, você reconhece que Jesus é soberano, que Jesus e Deus são um, ao mesmo nível de poder, autoridade, honra e glória. Mateus 16, de 13 a 15. Leia aí comigo. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Hoje eu vinha no carro de manhã, e eu vinha escutando esse versículo, que você sabe, né? Quando você vai pregar, você só escuta uma coisa durante a semana toda, aquilo que você vai pregar, né? Eu não sei se você sabia disso, né? A gente não escuta mais nada. O resto da Bíblia vira só referência, né? É praticamente só aquilo a semana toda. E eu vinha escutando hoje no carro e eu disse, peraí. Tem um detalhe aqui. Jesus não perguntou quem os outros estavam dizendo quem ele era. Presta atenção, ele disse assim, quem os outros dizem que é o Filho do Homem?
Ele não estava perguntando quem os outros estavam perguntando que ele era. Ele perguntou assim: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E os discípulos disseram para ele: alguns estão dizendo, vou contextualizar para você numa linguagem de hoje. Alguns estão dizendo que o Filho do Homem é... E aí eles começam: João Batista. Que o Filho do Homem é Elias. Que o Filho do Homem é Jeremias. Ou que o Filho do Homem é um dos profetas. E aí entra um ponto ao que Jesus perguntou. E aí ele se inclui: e quem vocês dizem que eu sou? Você entendeu? Ele não se incluiu na primeira vez, ele se incluiu aqui. E quem vocês dizem que eu sou? Amém? Eu achei isso interessantíssimo. Deus não está preocupado o que os outros acham, querido. Deus está preocupado o que você que anda com Ele, que se diz amigo dEle, o que você acha que Ele é. Deus quer saber, na verdade, preocupado Ele não está, porque Ele continua sendo Deus, independente do que você achar. Mas Ele quer saber o que você pensa que Ele é. E aí Jesus diz: o que vocês dizem de mim? Ou o que vocês dizem que eu sou? Ponto 1. Rejeitado e desprezado. Mateus 16:15. Leia de novo o versículo. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Acabou a pregação, querido. Amém? Vamos tirar a oferta, vocês entenderam já? Amém? Pedro fez a pregação toda aqui. Isaías 53, de 2 a 3. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus é Deus, e mesmo sendo Deus, ele foi rejeitado e desprezado. Jesus é Deus? É. Jesus também é rejeitado e desprezado, mesmo sendo Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Um Deus que se tornou homem. Um Deus que veio ao mundo através de uma virgem. Esse é o nosso Jesus. O mundo aí fora está cheio de ideias, cheio de teologia. Você pode escutar o que você quiser, mas a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz: se alguém te prega o Evangelho, e nesse Evangelho não confessa que Jesus veio de Deus, gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, isso é um ponto importante. Veio ao mundo, nasceu de uma virgem, que Ele é o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou, anátema. Esse Evangelho é mentiroso. Jesus é Deus. Você vai na internet hoje e a gente vê várias discussões de várias pessoas debatendo o tema de quem é Jesus, por que Jesus é Deus e por que Ele não é. Querido, para te ser sincero, não me interessa o que eles estão dizendo lá. Interessa que eu sei quem Jesus é. Eu sei quem Jesus é.
Ontem eu perguntei para minhas filhas, eu disse assim, na mesa, eu disse, quem é Jesus? E elas responderam tudo. Ah, Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, tudo isso que vocês responderam. E aí eu disse, e o que mais? E elas disseram, ah, Jesus é Deus. Eu digo, ok. E aí eu perguntei delas, mas vem cá, vocês estão dizendo que Ele é Deus porque eu e a mãe de vocês está falando para vocês que Ele é Deus, porque a gente é crente? Por quê que vocês estão afirmando que Jesus é Deus? E elas disseram, porque está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que Ele é Deus. Querido, não importa o que os outros falam, importa o que a palavra de Deus diz. Importa o que a palavra de Deus diz, o que a minha experiência pessoal com Deus diz. Quando Jesus pergunta aos discípulos e Pedro responde, tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Pedro já estava andando com Jesus há um tempo. E ele viu o que Jesus fazia, ele viu de perto quem era Jesus, ao ponto de ele chegar aqui e dizer assim, para fazer o que esse homem faz, e ser o que ele é, só pode ser Deus, e nada mais. Nós acabamos de cantar aqui, bom demais para não crer, tudo que eu já vivi, né? E aí os milagres que a gente viu, e os milagres que a gente viu, e os milagres que a gente experimentou, que a gente passou. Querido, você não precisa só ouvir que Jesus é Deus, você precisa experimentar. Esse é o ponto. Você precisa experimentar que realmente Jesus é Deus. Quando você experimenta, tudo muda, tudo é diferente. Eu posso gastar toda a saliva que eu tenho aqui dizendo para ti que Jesus é Deus, e você sair daqui duvidando, mas você pode ter uma experiência pessoal, e aquilo fazer uma grande diferença na tua vida. Está aqui minha irmã hoje, minha mãe, eles cresceram ensinando a gente cresceu no Evangelho desde pequeno. Glória a Deus, a gente nunca foi para a direita nem para a esquerda, sempre se permaneceu firme. E a gente foi ensinado desde criança esse princípio que Jesus é Deus. Mas nós passamos por experiências quando criança, que foram a prova definitiva de que o que o meu pai e a minha mãe falava era verdade, que Jesus era Deus. E a gente pode passar aqui horas para você contando experiências do que aconteceu na nossa vida, que provam que Jesus é Deus. E cada experiência que a gente tinha, a nossa fé se firmava mais e mais na palavra de Deus. Mais a gente entendia que o que estava falando na Bíblia era verdade. E dizia assim, realmente Jesus é Deus. Amém? Por isso que a gente diz, tenha a sua experiência pessoal. Tenha a sua experiência pessoal. Senhor, me mostra. Não é blasfêmia não, querido. Isso não quer dizer que você está com falta de fé. Às vezes toma essa decisão, diz assim, Deus, me mostra. Eu sei que Tu é Deus, mas deixa eu ver. Deixa eu ver. Faz algo. Sacode a minha vida. Dá um chacoalhão assim na minha vida. Sabe? Para me ver que realmente Tu és Deus. Amém? Ponto 2. Ele tem todo o poder. Mateus 8, 25 a 27. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem
é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que vem nos abraçando? Lembra dessa música? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem? Quem é este? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele manda em tudo. Tudo está sobre o domínio dele. Lucas 7:48. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Ele manda nos ventos, Ele manda nos mares, Ele perdoa pecados. Quem é esse homem? Quem é esse Deus? A aparência dele é comum. Ele parece um homem normal. Ele se veste como os outros. Nem bonito ele é, para a gente dizer assim, há um Deus. Não, é um carpinteiro. E além de fazer carpintaria, ele perdoa pecado. Além de fazer mesa, ele manda nos ventos. Além de construir cadeira, ele manda nos mares. E ele continua sendo Deus. Como é que pode? Quem é esse? João 11:43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Continua aí no 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que esse homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Quem é esse que manda os mortos saírem do túmulo? Quem é esse que manda nos ventos, manda no mar, perdoa pecados, manda os mortos levantarem? Só pode ser Deus. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Sabe, querido, quando você diz assim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Hoje eu falo isso para você porque quando eu falo, algo dentro de mim estremece. E eu tenho certeza do que eu te digo. Quando eu te digo assim, Jesus é Deus. Prova para mim que Jesus é Deus. Olha eu. Você quer maior prova do que essa, querido? Eu já era para estar morto há muitos anos atrás. E eu continuo vivo por causa de Jesus. Quantos de vocês aqui já eram para estar mortos há muitos anos atrás? Já eram para estar totalmente dilacerados,
perdidos, desgarrados. Mas por causa de um homem, por causa dele, por causa de Jesus, você está aqui hoje, todo bonitinho, perfumado, cabelinho para o lado, os que tem cabelo. Nada contra, pastor. Mas a barba chique, linda, né? A roupa bonitinha. Tudo isso por causa de Jesus, querido. Tudo isso por causa de Jesus. Amém? Repete mais uma vez comigo. Diz assim: Jesus é Deus. Amém? Ponto 3. Paciência mais silêncio mais santidade igual incômodo. Como assim? Mateus 27, 17. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E, estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. 1 Pedro 12, 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Como que um Deus, sendo Deus, se submete a passar por tanto sofrimento. Eu falo isso porque eu quero que você entenda que tipo de Deus que nós temos, querido. Que tipo de Deus é Jesus? Ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo foi dado para Ele, tudo foi entregue a Ele. Ele é tudo em todos. Esse é Jesus. Mas esse Deus se fez como homem e habitou entre os homens e se sujeitou à lei dos homens, para que a palavra do Pai se cumprisse e para que você pudesse estar onde você está hoje. E a Bíblia diz que esse Deus, Jesus, foi insultado, blasfemado, cuspiram no rosto dele, bateram, perfuraram a sua cabeça, fizeram tudo, como diz aqui, ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. E Jesus diz assim: sede como eu sou. Jesus não está dizendo assim: sejam Deus como eu sou. Ele está dizendo: sejam como eu sou. Manso, paciente, calmo. Nós vamos ser insultados também, querido. Nós vamos ser maltratados. Nós vamos ser afrontados. Mas é importante que nós tenhamos paciência. Sabe? Às vezes ficar calado é uma arma tremenda. Tipo, teu irmão assim: aprenda a ficar calado quando tiver que ficar calado. Aprenda a ser paciente. Amém? Aprenda a ter santidade. Isso são 3 coisas que parecem impossível de se alcançar, querido: paciência, silêncio e santidade. Paciência, silêncio e santidade. Amém? Se você conseguir essas 3 coisas, você vai incomodar muita gente. Sabe por que Jesus incomodava?
Porque ele dizia assim, ele diz que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. E aí, Jesus vira para Pilatos e diz assim: não poderia eu agora clamar ao meu Pai e ele enviar aqui 3, right? Alguma coisa assim, não estou lembrado agora, desculpa. Legiões de anjos aqui e acabar com isso daqui tudo. Mas ele diz assim: mas seja feita a vontade do Pai. Seja feita a vontade de Deus. E eles disseram: mas tu não diz que tu é o Cristo? E ele diz: tu o dizes. E aí ele se calava. Querido, a pior coisa é quando alguém te afronta e ela espera que você reaja de uma maneira que ela quer que você reaja, e você simplesmente se cala e diz assim: o que você quiser, meu querido, faça a sua vontade. Querido, se você é o marido, você faz isso com a sua esposa, você sabe que o resultado às vezes é tremendo, né? Ou ela vai sair, ou ela vai perder o controle com você e vai fazer aquele auê e vai dizer: fala! E você vai ficar calado, igual um santo. Assim, o Jonas falou paciência, o Jonas falou de silêncio, para me ser santo, para me ser igual a Jesus, manter a calma. Amém? Precisamos ter paciência com o silêncio, entendendo que estas podem ser as maiores armas ou o maior momento de aprendizagem, se apenas conseguirmos manter a nossa boca fechada. Às vezes, para que as pessoas vejam que Jesus é Deus na sua vida, você vai ter que falar, mas muitas vezes você vai ter que se calar. Eu preciso mostrar que Jesus é Deus, então eu vou falar. Amém? Fala, prega mesmo. Mas às vezes você vai falar e a pessoa não vai entender o que você está querendo dizer. Você vai falar e ela não vai entender que você está tentando mostrar para ela que Jesus é Deus. Mas na hora que talvez você fechar a sua boca e aprender a ficar calado, é a hora que essa pessoa vai dizer assim: tem alguma coisa estranha com esse rapaz, tem algo de diferente com essa mulher. E aí, através da sua atitude, as pessoas vão começar a ver que Jesus é Deus na sua vida. Amém? João 17: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você é um alienígena, querido. Amém? Você é de outro universo. Eu não posso dizer a outra palavra, porque se contenha só com essas duas por agora. Amém? Diga para o seu irmão: você é de outro mundo. Você é de outro universo. Você não é daqui. Pois então, se porte como tal. Não se porte como o mundo se porta. Você não é desse mundo. Você pertence a outra pátria. Você pertence a outro Deus. João 15: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que eu sou, o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi
e por isso o mundo odeia vocês. Quando você sair por aí e começar a dizer: Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Sabe Jesus o Nazareno? Aquele lá que morreu na cruz do Calvário, que tinha os 12 discípulos, né? Ele era Deus. O mundo vai começar a te odiar por isso, querido. O mundo vai começar a te odiar pela verdade. Isso é uma verdade e ela tem que ser falada. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Entenda, nós estamos perto do fim. Você pode dizer assim: Jonas, desde que eu sou pequeno, eu escuto a minha avó e meu bisavô falando isso, que a gente está perto do fim, que Jesus está voltando. Mas entenda, uma mentira muitas vezes contada se torna uma verdade. E o diabo não tem uma estratégia nova, ele insiste na mesma estratégia: mentir. E a mentira dele hoje é a mesma, que Jesus não é Deus. E ele segue propagando essa mentira de geração a geração. E hoje o mundo cresce por causa da comunicação, da facilidade da comunicação. Antes, para uma notícia chegar do outro lado do mundo, era semanas, era meses, era dias. Hoje é 1 segundo. Você aperta aqui post e a pessoa lá no Japão está vendo o que você postou. A comunicação atravessa numa velocidade altamente extrema. Não se faz ideia. Porém, a mentira hoje se espalha com a mesma rapidez. E o mundo segue dizendo aí fora que Jesus não é Deus, que Jesus foi apenas um homem, uma figura histórica. E nós estamos aqui hoje para se levantar nesse mundo como testemunhas de Cristo e dizer assim: Jesus é Deus, sim. Ele é Deus, sim. E eu tenho como provar. Ponto 4. Ele é Jesus, o Cristo. João 1:29. No dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. João 1:10. O verbo estava no mundo. O verbo foi feito por meio, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Preste atenção nisso daqui, querido. Quando você lê a sua Bíblia, leia com as suas anteninhas ligadas. Olha aqui. Porque há um só Deus, com D maiúsculo, e um só mediador entre Deus, com D maiúsculo de novo, e a humanidade. Então há dois deuses aqui, logo de cara no primeiro versículo. Há um só, querido. Mas aqui ele está dizendo assim: porque há um só
Jesus, Deus, e um só mediador entre o Deus Pai e a humanidade. Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Se a gente vive numa geração hoje que mente, dizendo que Jesus não é Deus, e eu tenho que dar testemunho, será que esse tempo é um tempo oportuno? Qual é o tempo mais oportuno para se desmascarar uma mentira? Esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Mateus 16. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Eu escrevi algo aí no seu boletim, e diz assim: a visão sempre tem que ser maior que o custo, ou as pessoas desistirão. Quando desistimos, ou quando nós somos tentados a desistir, é porque perdemos a visão e apenas estamos vendo o custo. Vamos ler de novo? A visão sempre tem que ser maior que o custo, ou as pessoas desistirão. Quando desistimos ou quando nós somos tentados a desistir, é porque perdemos a visão e apenas estamos vendo o custo. Querido, sabe quanto custou esse telão aqui atrás? Muito dinheiro, muito caro. E sabe por que foi possível ter isso aqui? Não foi porque a gente tinha dinheiro não, querido. Foi porque a gente tinha uma visão. Porque o dinheiro nunca teve, mas a visão sempre teve lá. Sabe por que a sua igreja está com essa estrutura hoje aqui? Não é por causa que tem dinheiro sobrando no caixa, não. É porque tem uma visão. Por isso que isso daqui foi possível. Isso tudo que você está vendo aqui é possível. A visão tem sempre que ser maior do que o custo. Você que é empresário, você sabe disso. Você põe tudo no papel. E para fazer aquilo no seu business, você olha assim: é impossível. Mas você vai lá e faz. Por quê? Porque você tem visão. Que aquilo que você quer fazer no seu business vai gerar renda, lucro e vai voltar. Vai vir de volta para pagar aquilo que você gastou. E o seu business vai crescer. Quando a gente diz assim, a visão tem que ser maior do que o custo. Quando Deus olhou para você e disse assim: o custo é o meu filho. Ele poderia ter parado ali e dito assim: oh, parou aqui. Muito alto. Espera aí, mandar meu filho Jesus para morrer por esse bando de indigente? Muito alto. O custo é muito alto. Mas aí Deus vai e vê lá na frente. Ele vê a visão. Ele diz assim: mas espera aí, a visão é muito maior do que o custo. E aí ele pergunta assim: a quem enviarei? Olha só, Deus teve a visão e ele sabia o custo. E ele pergunta: a quem eu enviarei para morrer? E o filho tem a mesma visão do pai,
Ele diz assim: envia-me a mim. Até o dia que Jesus vai orar, e a Bíblia diz que ele suava sangue, porque ele sabia qual era o custo. Mas aí ele termina a oração e diz assim: Pai, que seja feita a tua vontade. A visão tem que ser maior do que o custo, querido. Se você não entender, se você não tiver a visão real de quem é Jesus, você vai desistir. Você está entendendo? Se você não tiver a visão real de quem é Jesus, se você não entender hoje que Jesus é Deus, você é um forte candidato a sair do Evangelho. Pense nisso. Se você não entender que Jesus é Deus, você é um forte candidato a desistir do Evangelho, a sair dos caminhos de Deus, porque você não está entendendo a visão, você só está pensando no custo. Tem um custo para seguir, querido. Tem um custo para permanecer no Evangelho. Tem um custo para seguir nos caminhos do Senhor. Tem um custo, tem que se separar. Tem que buscar a mudança. É muita coisa. É como aquele tiozinho na internet que a gente viu e diz assim: eu deixei de ser crente, é muito difícil ser crente. Ele falou: é muito difícil ser crente, não dá, eu acabei com esse negócio de ser crente. A gente não pode escutar a música do mundo, a gente não pode usar calça jeans, a gente não pode jogar bola, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí começou a falar um monte de coisa. Não, acabei com essa história de ser crente. Muita coisa, difícil para mim. Tudo religiosidade, querido. O que a gente está falando aqui é de obedecer a palavra de Deus, é de seguir o caminho de Deus, é de seguir a palavra de Deus, de se manter firme. Enxerga a visão. Enxerga a visão. Enxerga a visão e diz assim: Jesus é o máximo. Jesus é Deus, eu quero ser igual a Jesus, eu quero chegar lá. E segue firme. João 17: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os... Oh, voltou aqui, desculpa. Lê de novo comigo Mateus 16. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. De nós mesmos, querido, essa revelação não tem poder nenhum. Se nós não entendermos que essa revelação de Jesus ser Deus, ela tem que vir de Deus, ela tem que vir do Espírito Santo de Deus. Você tem que dizer assim, Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me enche. Me revela quem é o Pai, me revela quem é Jesus. Me revela quem é Jesus, me mostra quem é Jesus. Eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. Ao ponto de que você diga assim: realmente, Jesus é Deus. Conclusão, a gente está acabando. Ele é Deus. Apocalipse 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém? Jesus é Deus. Hoje você vai sair daqui com uma lavagem meio que cerebral. Quando a mulher pergunta: você quer almoçar onde? Não sei, Jesus é Deus. A gente vai fazer o que hoje à noite? Não sei, mulher. Só sei que Jesus é Deus. Amém? Queria chamar o grupo de louvor para cá. Eu só sei que Ele é Deus. E Ele é capaz de fazer tudo. Querido, se você não começar a trazer essa realidade para dentro da sua casa, hoje, alguém vai começar a dizer para os teus filhos algo diferente. Sabe, alguém vai começar a dizer para o teu filho, para a tua filha algo diferente. Alguém vai começar a apresentar outro Deus para ele e para ela. Mas hoje eu quero, dentro da minha casa, anunciar essa verdade. Dizer assim: Jesus é Deus. Minha filha, Jesus é Deus. Meu filho, Jesus é Deus. Ah, mas o meu amiguinho falou isso, isso e aquilo. E falou aquilo e aquilo outro. Não interessa. Escuta o que eu estou te dizendo, o que a Bíblia diz. Jesus é Deus. Amém? Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria estar orando com você nesse momento. Aleluia. Essa é uma mensagem simples, querido. Não há nada de espetacular. Não há nada de extremo que vá fazer ser a mensagem do século. Mas ainda assim, é a mensagem do século. Quando nós afirmamos que Jesus é Deus, que só Ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade, não há outro acima dEle, não há outro igual a Ele, não há outro que seja capaz do que Ele é capaz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por Ele e através dEle, tudo o que foi feito, se fez. Amém? Esse é o meu Deus. Deixa eu ler aqui para vocês o último versículo, que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque nele habita corporalmente. Porque em Jesus habita corporalmente. Ou seja, Ele é o próprio Deus encarnado. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando perguntarem para você hoje, dizer assim: quem é Deus? Você diz assim: Deus é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. E quem é Deus? É Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus. E o Pai? Eles são um só. Mas e o Espírito? Também são a mesma pessoa. Aproveita, querido, dá nó na cabeça dos outros. Deixa teu amigo confuso. E sai explicando, sai falando a palavra de Deus para ele. Jesus é Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser o mesmo Deus eternamente. Ele é o mesmo Deus que muda, Ele é o mesmo Deus que salva, Ele é o mesmo Deus que cura, Ele é o mesmo Deus que liberta, Ele é o mesmo Deus que transforma, Ele é o mesmo Deus que abre o mar vermelho, Ele é o mesmo Deus que fecha o mar vermelho, Ele é o mesmo Deus que abre caminho no deserto, Ele é o mesmo Deus que fecha o caminho no deserto, Ele é o Deus que abre a porta, Ele é o mesmo Deus que fecha a porta, Ele é o mesmo Deus que abre a boca do leão, Ele é o mesmo Deus que fecha a boca do leão, Ele é o mesmo Deus que faz a coluna de fogo, Ele é o mesmo Deus que tira a coluna de fogo, Ele é o mesmo Deus que faz o sol parar, e Ele é o mesmo Deus que faz o sol circular Ele é o mesmo Deus que faz o sol ir de um lugar para o outro. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele é o Deus que faz o machado voar, e Ele é o mesmo Deus que faz o machado flutuar. Ele é o Deus que mata o corpo e a alma, mas Ele é o mesmo Deus que ressuscita e revivifica não só o corpo, como a alma e o espírito. E o nome dEle foi exaltado sobre todo nome, a saber, o nome de Jesus Cristo, ao qual foi dado todo o poder e toda a autoridade debaixo dos céus e da terra, a qual todo principado, potestade vai se dobrar e se humilhar diante do nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, Jeová Rafa. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, Jesus. Não é Maria, não é santo, não é padroeira, não é ninguém. É somente pelo nome de Jesus. Não é Buda, não é Mahomet, não é Gandhi, nada. Só Jesus é Deus. Só Jesus é Deus. Só Jesus é Deus. Aleluia.